Olá, você que nos assiste. Este é o programa Reencontro, em seu novo momento, em sua nova fase, no seu novo formato. É um programa do Instituto Nilson Fanini. Nosso objetivo é levar a você informações, utilidade pública, mas, sobretudo, enfatizar os propósitos do nosso Instituto. A plantação de igrejas, as cruzadas evangelísticas no Brasil e no mundo, como também o ensino teológico. Fique conosco, teremos muitas coisas boas para apresentar a você em nossos programas. Hoje, o programa Reencontro recebe os executivos das áreas que formam o Instituto Nilson Fanini. Está conosco o pastor Hamilton Duarte, pastor da Igreja Batista Boa Esperança, em Rio Bonito, e é o diretor do Centro de Formação Teológica Nilson Fanini. Está conosco também o pastor Vladimir Castro, da Igreja Batista Atos 2, em Maricá, no estado do Rio de Janeiro. E também o pastor Edmar Guimarães, pastor da Primeira Igreja Batista do Ingá, e é o responsável executivo das cruzadas nacionais e internacionais do Instituto Nilson Fanini. Pastor Hamilton, começando com o irmão, qual a importância da formação teológica, da formação de liderança nos dias atuais? Na verdade, essa sempre foi uma preocupação do nosso grande Nilson Fanini. Nós, por exemplo, fomos frutos dessa visão de formação de liderança do pastor Fanini em Niterói nos anos de 90. E visto que nós tivemos essa boa formação, agora que somos pastores há mais de 22 anos, nada mais é do que levar essa visão, expandir essa visão para as comunidades onde nós estamos inseridos como pastores de igreja. E isso nos ajuda muito porque qualifica, o meio evangélico. É aberto para todo mundo, tanto os batistas, presbiterianos, assembleanos, é aberto para tudo porque não há distinção. Então, o que nós queremos é dar uma bela contribuição para que as igrejas possam realmente serem administradas e lideradas por líderes eficazes. Qual é a importância fundamental dessa liderança formada estar bem alicerçada teologicamente? Então, isso aí deve ser uma preocupação de todo o mundo eclesiológico, todo mundo das igrejas. Porque se o médico, para ser médico, tem que ter uma boa formação, se o engenheiro, para ser engenheiro, tem que ter uma boa formação, por que não o pastor, para ser líder de uma igreja, de uma comunidade, que pesa sobre ele uma responsabilidade, que está lidando com material humano, tanto em todas as faixas etárias, tem que ter uma formação. Então, essa para a gente talvez seja essa questão da formação de líderes, de pastores, para a gente seja aí uma prioridade para o reino de Deus. Então, nós nos colocamos à disposição há bastante tempo e tem sido assim, temos recebido muitos frutos dessa visão da preparação de liderança. Então, nós cremos que para assumir uma igreja, seja ela de qual denominação for, o líder tem que estar preparado para lidar com todas as demandas que o rebanho venha apresentar. E pastor Edmar, o irmão que é responsável pelas cruzadas nacionais e internacionais, como é que o irmão vê esse movimento de cruzadas, o ajuntamento de pessoas, a conclamação de pessoas para estarem num mesmo lugar, ouvindo a mensagem? Num mundo tão globalizado como o nosso, ainda há espaço para as grandes cruzadas? É sempre bom lembrar que nós somos seguidores de Cristo, imitadores de Cristo. E Jesus usou o método de falar às multidões. Ele falou a mulher samaritana. Jesus falou a 2, os discípulos no caminho de Emaús. Ele falou a 12, num pequeno grupo, ou numa célula, onde ele ministrou aquelas pessoas, Mas a Bíblia também nos mostra Jesus falando às multidões. Por exemplo, quando ele multiplica pães e peixes, a Bíblia registra que havia ali mais de 5.000 pessoas. A Bíblia diz, sem contar mulheres e crianças, que não eram contados naquele tempo. Então, talvez tivesse ali cerca de 15.000 pessoas acompanhando Jesus naquele momento. Então, Jesus falou às multidões. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecoste, ele tem uma audiência de mais de 3.000 pessoas. 3.000 se convertem ali,
né? Então a cruzada, na verdade, foi lançada por Jesus. Seus apóstolos que vieram depois também falaram em cruzadas, né, para as grandes multidões. Atos dos Apóstolos chega a registrar que no dia de sábado reuniu-se toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então, na verdade, mesmo num tempo como esse, quando se valoriza, se enfatiza o pequeno grupo, o evangelismo através de célula, nós não podemos nos esquecer que em todo o mundo nós encontramos um grande ajuntamento do povo, né? O Papa tem rodado o mundo em várias viagens importantes, visitou o Brasil, né? Países da América Latina, Europa, e onde ele chega, reúne ali 250 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, enfim, ele realiza ali uma cruzada, né? O filho de Billy Graham, Franklin Graham, ele tem realizado nos Estados Unidos e em várias partes do mundo agora as cruzadas com uma nova roupagem, que são chamados Festivais da Esperança, que reúne multidões, especialmente de jovens. Então a cruzada, creio que continua tendo um lugar importante, assim como Jesus usou todos os métodos, a igreja também hoje faz uso dos métodos diferentes de evangelização. Quer dizer, mesmo num momento tão diferente que a história passa hoje, né, ainda assim é importante, né, que as pessoas sejam juntas, né, se reúnam em algum lugar, em algum momento, para expressar a sua fé, né, como você citou, né, as viagens do Papa e também no contexto das cruzadas evangelísticas. É um momento de afirmação também da fé, né? O Papa tem usado isso, né, como afirmação da fé católica, né? Mas no nosso caso também, os evangélicos, a preocupação é a proclamação da palavra, proclamação do nome de Cristo, né? Levar uma palavra de esperança, de fé, de amor às pessoas em todo o mundo. Outra preocupação, né, do Instituto Fanini é com relação à plantação de igrejas. E conosco também está o executivo dessa área, o pastor Vladimir, que vai nos falar um pouco a respeito dos projetos, dos objetivos com essa área de plantação de igrejas. Pastor Vladimir, como vai? Tudo bem? Tudo bem, pastor Roberto. A plantação de igreja, ela tem um DNA do pastor Fanini. O pastor Fanini foi um grande plantador de igrejas, desde nossa mudança para Niterói, há muitos anos atrás, antes de eu morar em Maricá. Eu e minha esposa, nós caminhamos desde muito iniciante na fé, ali ao lado do pastor Fanini, de toda a equipe, e a gente acompanhou muito de perto o amor que ele tinha pela plantação de igrejas. E havia uma característica do ministério do pastor Fanini que era muito visível, se materializava através dos capilares de cada igreja que era plantada. Eram igrejas muito centradas na palavra, como disse o nosso amigo pastor Hamilton. Havia uma preocupação na formação de líderes, não apenas no sentido vocacional, mas de uma liderança cristã de base, que cada membro deveria ser um líder atuante na sociedade, e isso se tornava claro a partir de uma escola dominical muito forte, de um púlpito de doutrinamento, de ensino muito forte. E uma terceira característica era o que ele chamava de curar, no sentido da ação social. Igrejas fortemente conectadas com a comunidade, com a realidade social local, de forma que ela transformasse pela palavra, pela ação do Espírito, pela doutrina, mas também pelo cuidado aos órfãos e às viúvas, né? Então, o objetivo da plantação das igrejas Reencontro é levar novamente a igreja a esse viés bíblico. A gente ouve muitas vezes, né, pessoas que falam assim, mas tem tantas igrejas, né? Ainda é necessário plantar novas igrejas nas nossas cidades, nos grandes centros ou mesmo fora dos grandes centros? Na verdade, nós temos uma ideia que é muito mais mítica do que verdadeira. Há muitos lugares que a igreja ainda não chegou. Há muitos lugares em nossa nação que a igreja não conseguiu alcançar. É bem verdade que muitas denominações, sobretudo a Assembleia de Deus, as igrejas batistas, que são denominação de missões, ou seja, que nasceram pela obra missionária, que alcançam capilares que em muitos lugares ninguém vai. Mas o Brasil é um país continental, o Brasil é um país enorme, há uma necessidade premente da plantação de igrejas saudáveis. E igrejas estão comprometidas com valores do reino de Deus. Então, a igreja, quando chega numa comunidade, sobretudo trazendo ali uma liderança autóctone,
ou seja, uma liderança que nasceu na própria comunidade, que cresceu ali, que se desenvolveu ali, que se converteu ali e que foi ensinada, preparada e volta para a comunidade para servir a essa mesma comunidade, ela tem uma dimensão social extraordinária. Onde a igreja chega, a violência diminui. Onde a igreja chega, as famílias são restauradas. Onde a igreja chega, há uma mudança plena do homem como ser integral. Então, há uma necessidade sim, nós precisamos muito investir na obra missionária, nas cruzadas, investir na preparação, na formação de líderes por meio do seminário, para que a igreja possa lá na ponta receber o melhor que Deus tem para prover para o seu próprio povo. Como a gente pode observar, então, a presença da igreja não é apenas a presença física, né, de um prédio, mas a presença, né, real, influenciando a vida, a comunidade, as situações que acontecem no dia a dia. Pensando nisso, né, voltamos ao pastor Hamilton com o desejo de saber dele, então, e enfatizar, então, a importância, a grande importância que tem, então, a formação, né, dessas lideranças que vão para as comunidades, né, e se deparam, né, com muitos desafios, né, que exigem uma resposta, né? O seminário tem esse propósito, tem esse objetivo? O seminário, ele foca nessa questão da preparação do líder, mas com conteúdo. A liderança é um dom. Não adianta o cara dizer que vai querer ser líder, se ele não tiver essa aptidão, ele não vai ser. Então, o dom é o DNA. O que ele precisa ganhar? Ele precisa ganhar agora o treinamento, a bagagem para que ele possa desenvolver esse dom divino que é o dom da liderança. Muito importante para a igreja ter um líder preparado. Volto a dizer isso. Estamos encerrando esse primeiro bloco, voltamos já já.